E aí galera, beleza? Hoje eu irei falar com vocês sobre as Cruzadas parte 2, logo depois da nossa vinheta! Galera, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para que dê o seu like, inscreva-se no canal e, é claro, compartilhe para ajudar o canal a crescer mais e assim democratizar o aprendizado. Beleza? Joia? Não esquece, like, inscrição, ok? Olha só, no vídeo anterior falamos dos motivos das cruzadas e os tipos de cavaleiros que havia nessas cruzadas. Hoje, irei abordar com vocês a quantidade das cruzadas e as suas consequências para a Europa naquele momento, naquele período da Idade Média. Relembre que a convocação para as cruzadas aconteceu em 25 de novembro de 1095, no Concílio de Clermont, feito pelo Papa Urbano II, que a Igreja prometia a salvação a todos aqueles que lutassem na defesa do cristianismo. Nesse período, foi então debatido pela Igreja o conceito de guerra justa, anota aí, no qual se considerava como justa toda a defesa do cristianismo contra os muçulmanos, chamados de infiéis. Dessa forma, a Igreja dava o aval para os seus seguidores lutarem e matarem em nome de Deus e em sua defesa dessa cristandade. Podemos afirmar então que teve o total 8 cruzadas oficiais e algumas extras, ok? A primeira grande cruzada ocorreu em 1096 a 1099, viu? Chamada de Cruzada dos Nobres. Chegou a conquistar Jerusalém, onde promoveram uma matança da população muçulmana, organizaram então na região vários reinos dos moldes feudais, e no século XII os turcos reconquistaram esses reinos, inclusive Jerusalém, levando à derrota os cristãos. Já a segunda cruzada ocorreu em 1147 a 1149. Foi organizada por reis e imperadores com o objetivo de retomar Jerusalém dos turcos, que tinham expulsado os cristãos, mas fracassaram com seu objetivo. Já a terceira cruzada ocorreu em 1189 e 1192. Foi chamada Cruzada dos Reis, devido à participação do monarca da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, da França, Filipe Augusto e do Sacro Império Romano Germânico, liderado por Frederico Barba-Roxa. Não atingiu então seus objetivos militares essa cruzada, mas foram estabelecidos acordos diplomáticos com os turcos que permitiriam as peregrinações de cristãos. Já ocorrera a quarta cruzada, em 1202 a 1204. Foi chamada Cruzada Comercial por ter sido liderada por comerciantes de Veneza, desviada de Jerusalém, alvo religioso da investida para Constantinopla, que acabou sendo o quê? Saqueada. Já a quinta, sexta, sétima e a oitava cruzada, de 1218 a 1270, são cruzadas secundárias sobre todos os aspectos e não tiveram muito sucesso. Beleza aí? Tivemos então um total de 8 cruzadas e outras extras. Dessas extras, vamos destacar aqui as Cruzadas das Crianças. Podemos afirmar que em 1212, um grupo de crianças se organizou em uma cruzada, com a intenção de chegar à Terra Santa, Jerusalém. Partiram de regiões da Alemanha e da França, e a maioria nunca retornou para os seus lares. Muitas dessas crianças, que não foram sequestradas, escravizadas, morreram pelo caminho, de fome ou de frio. Olha a situação, crianças lutando contra guerreiros preparados. Para explicar então as sucessivas derrotas dos cruzados, tornou-se público uma passagem que somente as crianças puras e inocentes conquistariam a vitória e retornariam a Jerusalém. Alguns historiadores especulam o possível fato de uma tradução errônea. A palavra pueri, que foi associada à criança em latim, também se traduz como jovem. Pode ter sido uma expedição que reuniu milhares de jovens e não crianças. E a história tratou então de interpretar à sua maneira, associando então as crianças. A dúvida que para é que seria impossível um grupo de crianças peregrinarem nas mais diversas condições climáticas por milhares de quilômetros e fosse possível então
seria suicídio. Então imagine, criança sai da Europa e vai para Jerusalém. Loucura, né? Mas a versão oficial, segundo cronistas da época, entre eles Roger Bacon e Vicente Bellevue, conta que Estevão, garoto de 12 anos, foi até Saint-Denis, na França, para entregar uma carta ao rei Filipe Augusto. Estevão havia recebido a visita de Jesus Cristo e fora por ele incumbido de organizar uma expedição até Jerusalém e expulsar os muçulmanos da Terra Sagrada. Essas expedições deveriam ser formadas apenas por crianças, por serem puras de coração. O rei Filipe, assustado, então, buscou ajuda a fim de saber o que fazer. Foi então orientado a mandar Estevão de volta para casa. Contudo, gente, não se sabe ao certo a verdade sobre os fatos que aconteceram. Outras versões relatam que Estevão se tornou tão popular que foi elevado ao posto de santo, ou que se tornou um líder por ser conhecido como milagreiro. Será? Só que, numa tentativa fracassada, ordenou que o mar Mediterrâneo se abrisse, que nem Moisés fez. Sem sucesso, sua história terminou por ali. 2 mercadores se ofereceram para levar Estevão e mais 2.000 jovens que acompanhavam até Jerusalém, de navio. Em julho de 2012, embarcaram em 7 navios e nunca mais se teve notícia deles. Mas pergunta-se, professor, qual a consequência das cruzadas? Todo esse movimento militar e religioso. Qual as consequências cruzadas? Podemos falar então que diante de tantas guerras, pode-se afirmar que as cruzadas influenciaram a cavalaria europeia e durante esse século toda a sua literatura. Se por um lado aprofundaram então as hostilidades entre cristãos e islâmicos, por outro estimularam os contatos econômicos e culturais para benefício permanente da civilização europeia. O comércio entre a Europa e a Ásia Menor, por exemplo, aumentou consideravelmente e a Europa conheceu novos produtos, em especial o açúcar e o algodão. Os contatos culturais, então, que se estabeleceram entre a Europa e o Oriente, tiveram um efeito estimulante no conhecimento ocidental e, até certo ponto, prepararam o caminho para o renascimento. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo de hoje, estoura o dedão aí no like, compartilhe, inscreva-se no canal e não esquece, aqui é o Professor Fernando do canal História Fácil. Fui!